Olá, você está no AbraCast, aqui diretamente do nosso estúdio no coração do AbraFat Show 2025. E nesse programa tenho a alegria de conversar com a Brasilata. Quero saudar aqui a Amanda Hernandes, gerente de marketing da Brasilata. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, João. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma alegria recebê-la aqui, ainda mais nesse ano em que eu soube que a Brasilata completa 70 anos de história. Que uma empresa longeva. Queria que você me falasse um pouco dessa trajetória, Amanda. Sim. Bom, esse ano a gente completa 70 anos, então, é um marco super importante para a gente, para uma empresa que ao longo desses 70 anos foi se reinventando. A Brasilata é uma empresa, é uma indústria de embalagens, né? Na sua essência de embalagens metálicas, então hoje o principal produto do portfólio são as embalagens metálicas. Nós temos 5 unidades espalhadas pelo Brasil. Ao todo somos em 1.600 pessoas, que nós nos denominamos inventores, a gente vai falar disso um pouquinho depois. A gente fechou o ano 2024 produzindo 50 mil toneladas, então para a gente ter uma ideia de grandeza, do tamanho dessa empresa, Impressionante. né? Foram 50 mil toneladas com faturamento de 1,2 bi. Então, em grandes números, né? Esse é o nosso retrato atual no ano que a gente completa 70 anos. Uma gigante do nosso mercado. Agora, Amanda, nesses 70 anos, quais você me diria que são os pontos chaves nessa trajetória da Brasilata? Sim. A Brasilata é uma empresa familiar, ela foi fundada em 1955, inicialmente em São Paulo. Então, acho que um dos marcos foi quando ela começou a se expandir, né? Então, de uma unidade, hoje nós temos 5 unidades. Então, um grande marco ter essa atuação no Brasil todo, né? Conseguindo atender todos os estados do Brasil, foi um marco bem importante para a gente. A Brasilata, no seu DNA, tem muito forte a inovação. E hoje a gente tem mais de 100 patentes registradas em nosso nome, então é um grande marco também, que nos deixa muito feliz. Um número bem expressivo. Sim, sim. Quando a gente começou a exportar também para os países da América Latina, sem dúvida foi um importante marco, né? Uma expansão para além das fronteiras do Brasil, né? Então hoje a gente exporta para diversos países da América Latina, um dos grandes marcos. E um último marco que eu queria comentar é o projeto Simplificação, que diz muito sobre a nossa cultura. Então, em 1987, a gente criou um projeto que chama Projeto Simplificação, onde todas as pessoas que trabalham nas unidades podem mandar sugestões. E isso representa muito a nossa identidade, a nossa cultura, porque é uma cultura muito colaborativa, muito participativa, onde no dia a dia as pessoas que estão na operação conseguem contribuir. E a gente já teve mais de 2 milhões de ideias enviadas, então um grande marco para a gente ao longo desses 70 anos. Que fantástico. Então eu, João, colaborador Brasilata, posso fazer uma sugestão, de repente de convívio, de repente de instalações, até estratégia de negócios, por exemplo. Sim. As ideias não têm limites, né? Então você pode dar uma simples ideia que melhora o seu dia a dia ali na linha de produção, como uma melhoria numa estrutura ou uma ideia de um novo produto. Então, é um programa já longo, né? São 37 anos, que diz muito sobre a nossa cultura e, sem dúvida, é um marco na Brasilata ao longo desses 70 anos. Certamente deve despertar ali no colaborador um sentimento de pertencimento, de valorização, né? Sem dúvida. Da Brasilata. Agora, 70 anos, Amanda, eu acredito que seja um desafio muito grande para uma gigante como a Brasilata, o tempo todo continuar competitiva, continuar sendo uma das maiores e mais respeitadas nesse ramo de embalagens. Sim. Tem algum segredo? Como é que é esse trabalho no dia a dia para continuar tão assim em evidência? O que a gente nota muito na Brasilata, no dia a dia, além dessa questão da cultura, é esse DNA de inovação. Então a inovação ela sempre foi muito viva na Brasilata, dos detalhes e nas grandes ideias. E isso fez com que acho que essa cultura de inquietação, sabe, de inconformismo, sempre fizesse a gente melhorar. Então, essa busca por novos produtos ou por novos processos, novos investimentos. Então, posso citar aqui alguns investimentos que a gente fez recentemente que nos movimentaram, assim, sabe, que realmente nos ajudou nessa transformação e nesse posicionamento de ser uma empresa tão inovadora e referência no mercado. Hoje a gente atua principalmente no setor químico, né? Então é um setor muito importante para a gente. A gente teve várias patentes, mas a gente tem muitos projetos em andamento. Tem um centro de P&D no Rio Grande do Sul
que trabalha em muitos projetos de inovação. Hoje são mais de 100 projetos de inovação em andamento. Em andamento. Em andamento. Simultâneos. Simultaneamente. Fantástico. A gente tem parceria com diversas instituições de ensino e faculdades para ajudar nesse desenvolvimento. Recentemente, o ano passado, a gente fez investimento na compra, na aquisição de equipamentos da Renner, que é uma fabricante do Sul, que também nos trouxe a possibilidade de produzir produtos que a gente não produzia. A gente teve investimento recente numa sala, a gente chama de sala limpa, que é uma fábrica dentro da nossa fábrica que consegue operar com produtos, consegue produzir embalagens para a indústria alimentícia que requerem um certo cuidado muito diferente de embalagens químicas. Entendi. Então a gente consegue produzir, por exemplo, embalagens para leite em pó, para primeira infância ou para cuidados hospitalares. Então é uma sala totalmente controlada, com muito rigor, os uniformes são diferenciados, as pessoas que trabalham lá têm uma proteção diferente, tem controle microbiológico, então tem uma série de procedimentos ali. Para evitar contaminação. Sim, exatamente. Então é uma fábrica dentro da fábrica, né, com diversos procedimentos ali diferentes que a gente faz, que serve para a linha alimentícia, que não é necessário para uma linha química. Mas essa inquietação, essa vontade de fazer melhor, fazer mais, acho que sem dúvida é um dos nossos marcos aí que traz a gente para essa posição de inovação, né? Então essa inquietação aí de querer sempre fazer algo a mais. É inspirador ouvir um relato como esse de uma gigante como o Brasilata. Agora, Amanda, você já citou alguns produtos aqui que a Brasilata trabalha. Queria entender um pouco mais desse portfólio. Quais itens você destacaria para o mercado que Brasilata traz e com tamanho e inovação? Sim. Para o mercado químico, então, falando mais sobre as tintas, né, a gente tem os galões, tem baldes, tem diversos tipos de fechamento, que é um diferencial nosso também. Então, a gente tem patentes que falam exclusivamente do tipo de fechamento, que para esse segmento é muito valorizado. Nós temos os aerosóis também, então que servem tanto para tintas, para empresas de tintas em aerosol, ou para empresas de home care que fazem inseticida, por exemplo. Então, o aerosol também é um produto do nosso portfólio, além dos baldes, latas. E esses baldes, as latas têm diversos tamanhos, né? Então, tem o quartinho, tem o 18 litros, o 16 litros, tem as embalagens homologadas, que também tem uma exigência diferente, que tem homologação marítima, homologação terrestre, homologação aérea. Então, a gente tem um portfólio bem completo para atender, de fato, a necessidade do cliente, que é, para nós, um valor super importante, né? Então, ter produtos que atendam às necessidades dos clientes, para que eles também operem de forma mais eficiente e atendam essa demanda do consumidor final. Quando a gente fala de químicos, basicamente esses produtos, e a gente tem também os produtos que atendem outros segmentos, né? Como o segmento de alimentos que eu comentei, que tem as latas que são produzidas nessa sala limpa. A gente tem latas também decorativas, então é um mercado diferente, né, do que a gente vê aqui na Brafat Show, mas que a gente também consegue atender. Então, empresas menores que têm necessidade de ter uma lata que vai agregar valor ao seu produto, a gente consegue fazer essas latas personalizadas ou para que elas atendam um mercado específico, e aí uma outra tampa que a gente chama de decor top. Então, acho que é um portfólio muito variado para diversos segmentos, e tanto quando a gente fala do material, né, do corpo em si, como do fechamento, que são diversas opções de fechamento, e dos acabamentos também. Então, tem vários tipos de vernizes, fosco, brilhante, enfim, dependendo da necessidade do cliente, a gente consegue ter um portfólio bem vasto. Agora, você me citou as 5 unidades, Brasil, São Paulo. Em São Paulo a gente fica em Jundiaí. Ok. Aí a gente tem no Rio de Janeiro, em Dorândia. Em Goiás a gente fica em Rio Verde. No Nordeste, em Pernambuco, a gente fica em Recife. Falei de Rio Verde. E no Rio Grande do Sul, a gente fica em Estrela. Perfeito. Pernambuco fica... Em Recife. Em Recife. Isso. Todas essas unidades, elas fabricam embalagens para tintas? Na verdade, como é que estão divididas as nossas unidades, né? Então, a gente tem embalagem... A gente tem, primeiro, uma unidade que é a CIMEP, no Rio de Janeiro, que ela prepara o material para essas embalagens. Então, a gente compra a folha de Flandres, que é o principal insumo para a gente fazer a embalagem. Então, é uma folha de aço, que a gente chama de folha de Flandres, tem um acabamento específico. A CIMEP vai preparar essas folhas, então vai invernizar essas folhas para mandar para algumas unidades. E a CIMEP também faz os componentes. Os componentes são as tampas, as alças e o fundo da lata. Ok. Então, da CIMEP vai para... a gente pode mandar ou para o Rio Grande do Sul,
ou para São Paulo para fazer a litografia, que nada mais é do que a impressão, né? Então a gente tem essas duas unidades que vão imprimir, né, vão fazer a litografia dessas latas. A gente tem alguns tipos de impressão, então tem impressão convencional offset, tem impressão digital direta no aço, que é um diferencial. A gente tem uma outra impressão que é a Inocan, que eu quero abordar mais para frente. E temos em Mold Label, que vai também para um outro tipo de produto que não é uma embalagem metálica, é uma embalagem de PCR. Então a gente tem a Alcimep que prepara a Rio Grande do Sul e São Paulo, que faz a litografia, e depois a gente tem 4 unidades que podem montar essa lata. Então, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Verde e Recife podem montar essas latas, né? E aí cada unidade monta alguns tamanhos, mas todas elas montam, as 4 unidades montam embalagens para esse setor, para o setor de tintas. Então essas unidades, elas se conversam. O fluxo, inclusive, ele passa por todas em caso de necessidade, obviamente. Sim, sem dúvida. É possível que ele passe pelas unidades, elas têm uma convergência. Sim, sem dúvida. Processos. Sem dúvida. Todas elas precisam, pelo menos 2 se integram, né? Uma para preparar a folha e outra para fazer litografia e montagem. Então, sem dúvida, elas têm uma integração bem importante. Amanda, vou trazer o nosso consumidor final aqui para a mesa. Para atender a demanda do consumidor final, as embalagens metálicas, elas passaram por alguma transformação em design ou de funcionalidade para atender essa demanda do consumidor final? Sim. Acho que o principal que eu posso citar aqui, pensando em consumidor final, e aqui no caso eu vou citar o pintor, que é um público muito importante para a gente, né? Então ele muitas vezes não é a casa dele, né, que ele vai pintar, ele tem um cliente, então talvez por isso ele não seja o consumidor final, né? Mas é um consumidor mais frequente que a gente tem, é o pintor, e que mais usa essa embalagem. Então, pensando no pintor, a gente pode citar as tampas. Então, o mercado de tintas tem uma embalagem, uma tampa convencional, mas a gente criou 2 tampas, que é a tampa Plus e a tampa B Plus, pensando nessa funcionalidade e na usabilidade do consumidor final, do pintor. As duas a gente tem patente sobre essas 2 tampas. A tampa Plus é uma tampa que ela é mais fácil de abrir, né? Então a borda dela é diferente de uma tampa convencional, onde ela é muito... não sei quem já teve a oportunidade de abrir, né, uma lata de tinta. Eu tive essa semana, inclusive, hein? Não é uma tarefa simples. Não é. Não é uma tarefa simples, mas a tampa convencional, ela é mais difícil de abrir e depois ela não fecha, né? Com tanta facilidade. A tampa Plus, ela tem um sistema de abertura que ela consegue abrir e fechar de forma mais fácil. E aí você limpa a borda, você consegue fechar e abrir ela várias vezes, então não permite ali que a tinta resseque e não abra mais a tampa. E a tampa B Plus é uma tampa que tem esse sistema Plus em volta, mas no meio ela tem a gente chama de batoque, é um batoque transparente. Perfeito. Que é utilizado principalmente em lugares que tem aquele sistema tintométrico. Então, em home center, por exemplo, onde eles fazem a coloração na hora, né? Então, eles fazem através daquela tampa. Eles tiram o batoque, colocam a tinta, fazem a mistura e fecham ali. Então é uma tampa que facilita muito o uso no dia a dia, né? Você consegue enxergar a cor, as lojas conseguem fazer essa coloração na hora ali com esse sistema que é super simples. Depois você consegue abrir e fechar novamente. Então acho que eu citaria esses 2 exemplos aqui, pensando em consumidor, em usabilidade de produto mesmo. Perfeito. E Amanda, quais são hoje as principais inovações e tecnologias que a Brasilata oferece para o nosso mercado? Tá. Como eu citei, né, esse perfil inovador está no nosso dia a dia, mas eu gostaria de citar 2 inovações que têm transformado aí a nossa cadeia e que foram desenvolvidas pela Brasilata Labs, que é um spin-off da Brasilata. Uma delas é o sistema Inocan. Então, a Inocan é uma parceria da Brasilata Labs com a HP Índigo, com a Actega, onde a gente desenvolveu um sistema de impressão onde a gente não imprime direto na folha de aço, né? A gente imprime num polímero e esse polímero vai ser laminado depois na chapa de aço. Mas o interessante é que essa impressão no polímero nos traz alguns recursos que uma impressão convencional não traz. Como, por exemplo, eu consigo fazer lotes muito menores do que eu faço numa impressão convencional. Então, eu consigo fazer lotes de 100, 200, 500, 1000 unidades. Isso permite que eu teste meu portfólio, por exemplo. Então, se eu, como marca de produto, estou lançando uma linha nova, eu consigo testar num volume muito menor. Ou eu consigo fazer lotes diferentes e lotes personalizados. Então, eu consigo fazer
uma lata cada lata com o nome de um cliente, por exemplo. Ou se eu, de repente, quero fazer uma lata colecionável, ou homenagear artistas, pintores, ou fazer latas das cidades. Então, eu consigo fazer em pequenos lotes um layout variável, que é um grande diferencial, né? Porque hoje a gente tem lotes enormes quando a gente fala do sistema convencional. Então, esse é um recurso muito bacana. A gente consegue fazer QR Code variável, por exemplo. Então, eu consigo rastrear essa embalagem, onde ela foi produzida, entender até se ela é falsificada ou não. Hoje, para alguns segmentos, a gente tem uma questão de falsificação importante. Para o químico mais difícil, mas para o segmento de alimentos isso acontece. Mesmo. Então, os suplementos é um caso que acontece com frequência. Então, com essa embalagem, esse sistema de impressão, a gente consegue fazer uma verificação para ver se é um produto original ou não. Isso é fantástico. Né? É um grande diferencial, né? As cores, tem uma possibilidade infinita de cores, então cores super vivas. Falei dessa questão de variedade, né? Então eu consigo ter variedade, consigo ter personalização, eu consigo aumentar meu nível de personalização, assim, muito mesmo, comparando com o sistema de impressão convencional, porque eu consigo escolher, de repente, uma estampa e fazer ela variar em cada embalagem. Então a gente já fez, por exemplo, em campanhas, cada tampa, uma tampa diferente da outra, não tem uma igual, porque esse sistema permite. Então, o software permite essa possibilidade. Então, são recursos bem inovadores, que são possíveis, porque a gente imprime no polímero e depois faz essa laminação. Foi um desenvolvimento exclusivo aí, com patente da HP Índigo e da Actega. E nós somos a única empresa no mundo, por enquanto, que faz isso em aço. Então, tem diversas empresas que fazem isso em outros materiais, mas em aço, por enquanto, nós somos os únicos no mundo. Do mundo. Sim, Brasilata, meus amigos, Brasilata. Queria entender um pouquinho sobre os inventores que você citou aqui para nós no começo da entrevista. Falar um pouquinho mais sobre eles e qual a função deles no dia a dia da Brasilata. Como é que eles contribuem, Amanda? Sim. Os inventores, então, já começa no nome, né? Eu então, achei maravilhoso. A gente já não chama de colaborador. Para nós somos inventores, nos denominamos assim, porque a gente gosta realmente de inventar e de participar. Então, o nome representa muito, porque cada um, né, acho que dá essa autonomia para que cada um realmente possa e sinta a liberdade de colaborar. Então, a gente tem um sistema hoje, tem um site, né, onde as pessoas registram essas ideias. E aí tem ideias que podem gerar ganhos financeiros ou não, só podem melhorar algum processo de repente, ou alguma dinâmica no dia a dia. E essas pessoas elas podem contribuir de forma individual ou de forma coletiva. Então, de repente, um grupo entendeu que tem uma melhoria possível na operação de tampas, por exemplo. Ela vai lá, registra, os gestores avaliam, né? Depois tem uma votação para as melhores ideias do mês. Essas ideias convertem em pontos, onde depois as pessoas podem trocar por produtos, por coisas, né? Então, por brindes. E as pessoas se sentem muito valorizadas, porque, de fato, elas participam do dia a dia. Então, e motivadas, imagino. Sem dúvida, porque assim, se eu enxerguei que tem uma melhoria que vai... Assim, acho que o que é legal é que eu percebo a melhoria no meu dia a dia, né? Então, até porque assim, o gestor, muitas vezes, não está no dia a dia, ele não está na operação daquela máquina. Então, nada melhor do que a pessoa que está ali no dia a dia para enxergar essa possibilidade, né? Essas especificidades, inclusive. Sim, sem dúvida. E às vezes para o gestor que está conduzindo ali uma unidade inteira, ele não vai ter essa visão do detalhe, né? Então a gente empodera as pessoas para que elas, de fato, contribuam para o desenvolvimento da organização e para o próprio desenvolvimento, bem-estar dela ali no trabalho, para que ela se sinta realizada, se sinta satisfeita. Comentei anteriormente, né, mas já são 37 anos de programa, mais de 2 milhões de ideias enviadas. Só no ano passado a gente teve 38 mil ideias. Então, 38 mil? Sim, 38 mil. Então a gente tem assim, o programa de forma regular. É um programa que foi inspirado na Toyota, né, uma cultura japonesa. Mas a gente também faz campanhas. Então, se a gente tem algum desafio pontual, a gente faz campanhas atreladas ao projeto de simplificação, que é o nome do projeto que encabeça essa iniciativa, para que as pessoas participem mais, ou de repente vale mais pontos, né? Então a nossa cultura, a nossa dinâmica está muito em volta do projeto de simplificação e dos inventores. Perfeito. Amanda, nós temos alguns temas aqui no Abrafat Show. Cada ano, inclusive, tem um tema novo que está em evidência. Esse ano é a inteligência artificial.
Mas tem um deles que nunca sai de pauta, que é a sustentabilidade. Sim. Queria colocar esse assunto aqui na mesa para a gente conversar um pouquinho sobre como a Brasilata coloca a sustentabilidade em prática no seu dia a dia. Nós sabemos que o aço é 100% reciclável, né? Sim. Como é que a empresa trabalha essa questão nas embalagens e também na companhia como um todo? Tá. Bom, nos últimos anos a gente viu essa demanda crescente por sustentabilidade. Sem dúvida é um tema que só cresce, né, em todos os mercados. É um tema muito relevante e a gente tenta operar com a sustentabilidade tanto no dia a dia dos processos, como na criação de novos produtos, né? Então tem uma área de sustentabilidade hoje na Brasilata, que cuida de todos os processos de sustentabilidade, e eles eles atuam de forma muito transversal com outras áreas, porque a sustentabilidade está no dia a dia, né? Está nos processos, nos detalhes da operação. Então, o nosso objetivo é fazer de fato processos mais limpos, para a gente emitir menos CO2, né? Trabalhar com mais energia limpa. Então, a gente está, desde o detalhe, né, trabalhando nos processos no dia a dia, como ideias maiores de produto. E aqui eu cito uma delas, que é o Ibra. É um produto, a gente trabalha, ao longo desses 70 anos, a gente trabalhou quase que exclusivamente com aço, mas a gente vem trabalhando também com um plástico de fonte reciclada. Então, é um plástico que ele já foi consumido, e ele é transformado para virar produto. Então, hoje, todos os produtos do nosso portfólio são ou de fonte reciclada ou são recicláveis, né? Então, a gente já é beneficiado pelo aço, que já é um produto que já sai à frente na questão de sustentabilidade, porque é um produto 100% reciclável, né? Então, os nossos produtos têm esse viés muito forte. A gente recentemente publicou um relatório de sustentabilidade de 2024. E para a gente é uma grande conquista, porque é um relatório que foi publicado já de acordo com o GRI, que são normas internacionais. Então, uma das únicas empresas do segmento que já publicou um relatório tão robusto e com essa metodologia. Nós recentemente também fomos avaliados pela EcoVadis. A EcoVadis é um órgão global, né, que avalia os pilares de ESG. Importantíssimo. Sim, e a gente evoluiu também nesse último ano. Nós somos medalha bronze, estamos no top 35% das empresas mais bem avaliadas. Parabéns, então, fantástico. Obrigada. Então, a sustentabilidade, assim como a inovação, está no nosso dia a dia. E a gente tem trabalhado muito para ser cada vez mais efetivo e trabalhar cada vez mais para ser limpo, ter produtos adequados. Então, tá no dia a dia, né? Tá na nossa cultura, de fato, de trabalhar cada vez mais esse tema. E, Amanda, dentro desse contexto, como é que a Brasilata se relaciona com o nosso mercado, com os fabricantes de tintas? Existe algum trabalho conjunto, em união com o nosso setor, no desenvolvimento de novas soluções, ou a Brasilata investe sozinho em tecnologias e inovação? Sem dúvida, existe um trabalho em conjunto. Muitos dos nossos produtos são desenvolvidos porque a gente está muito perto dos nossos clientes, porque a gente escuta muito do que eles precisam. Então, muitos são desenvolvidos em parceria, né? Então, a gente desenvolve os produtos, manda para teste, eles falam, olha, aqui funcionou, aqui não funcionou. A nossa equipe técnica visita muitos clientes para ter essa visão técnica deles também. Do outro lado. Sem dúvida. Então, muitos produtos são desenvolvidos em conjunto também. Mas claro que a gente também tem as iniciativas próprias, né? Então, com universidades ou a própria equipe do P&D, que hoje tem lá os 100 projetos em andamento, né? A gente desenvolve muito produto dentro de casa, mas sem dúvida com esse olhar do mercado, com esse olhar do cliente. E aqui só pontuando um tema que tem a ver com P&D e sustentabilidade que a gente acabou de falar, né? Eu comentei que a gente tem 100 projetos em andamento, desses 100, 21 são exclusivamente nessa frente de sustentabilidade. Olha, então, que um número super significativo. Sim, é uma frente muito importante para a gente aí, que anda junto, né? Tanto inovação quanto sustentabilidade. Perfeito. E como é que a Brasilata vem trabalhando, Amanda, no desenvolvimento de embalagens para atender às necessidades do setor de tintas? E aí vou aproveitar para te instigar. Tem algum lançamento chegando esse ano ainda ou não? Sim, eu comentei do Ibra de forma muito breve, né? O Ibra é um produto que a gente acabou de lançar. Então, a gente fala Ibra, que é um produto híbrido. Então, ele usa tanto o aço para fazer a alça, o anel do balde ali, né?
e usa o plástico PCR, então o plástico que não é virgem, 100% dele que está naquela matéria-prima já foi utilizado, um plástico reciclável. Então é um produto para tintas à base d'água, um produto mais leve, que ajuda inclusive nas metas de sustentabilidade das empresas, né, dos nossos clientes, porque tem menos produto ali, já é de fonte reciclada. Então o Ibra é um lançamento que a gente tem trabalhado aí nos últimos meses, e apresentando para alguns clientes. Alguns clientes já compram esse produto da gente, mas é o último lançamento para a categoria de tintas. E as embalagens inteligentes, então eu comentei do QR Code, né, que é um recurso da Inocan. A gente consegue fazer o QR Code tanto na Inocan quanto na impressão digital. E é uma tendência, aí a gente vê muito a embalagem, né, sendo protagonista cada vez mais, para o setor de tintas também, para o setor químico também. Então, as embalagens inteligentes com esse QR Code variável e único é o lançamento que a gente tem mais recente aí. Perfeito. Agora eu quero saber de você alguns diferenciais da Brasilata quando nós falamos de atendimento ao cliente, prestação de serviços. O que é que você poderia destacar aqui no Abracast? Os nossos clientes, grande parte dos nossos clientes são clientes de longa data, né? Então, para a gente é muito importante ter um atendimento, ter um diferencial no atendimento em toda essa cadeia, né? Desde a parte da hora que o vendedor se relaciona com o cliente, quanto no atendimento. Então, para a gente, o diferencial no atendimento é um grande valor. E nessa frente, nos últimos anos, no último ano especificamente que a gente fez, na verdade não foi nem no último ano, foi neste ano, em 2025, a gente criou o Pack Hub. A gente fala que é uma unidade de design co-criativo para auxiliar os clientes no desenvolvimento de embalagem. Porque hoje, um desenvolvimento comum, além da parte do P&D, o cliente, quando tem um produto novo ou quando vai mudar a arte da embalagem, tem um processo para conseguir aprovar essa embalagem. Então, como nossa matéria-prima é o aço, a principal matéria-prima é o aço, eu preciso imprimir, depois eu mando essa prova para o cliente, ele avalia, me devolve. Então, é um processo longo, a gente não consegue ser muito breve nesse processo. Com o Pack Hub, então, a ideia é que o cliente vá até a Brasilata. O Pack Hub está localizado na nossa unidade de Jundiaí. A ideia é que ele vá até lá, então gaste algumas horas ali ou um dia. A gente faça todas essas alterações em conjunto, então a nossa equipe de design com o cliente já faça todos esses ajustes. A gente testa no modelo 3D, no mockup 3D. E se o cliente aprovar, a gente já testa ali, então já faz uma impressão para ele sair com essa prova já em mãos. Então, a ideia é que seja um processo mais curto, um lugar agradável para que ele possa ficar lá. A gente tem um tempo, né, para que renderize esse 3D, para que saia a impressão. Então, ele consegue ficar ali trabalhando por alguns momentos enquanto a gente faz esse trabalho de desenvolvimento. Mas a ideia é que tenha esse desenvolvimento em conjunto e de forma mais rápida Mais ágil, no processo. E uma participação ali, por meio da presença física, Sim. facilita esse fluxo todo, dessas etapas todas. Sem dúvida. E muitas vezes, assim, a gente tem recursos que às vezes o cliente não conhece, né? Porque ele chega com uma demanda e a gente, entendendo melhor essa demanda, consegue contribuir de uma forma diferente. Então, a ideia, além de agilizar essas provas, é que a gente se aproxime do cliente para, de fato, a gente conseguir trabalhar em conjunto ali e propor soluções, propor recursos ali que auxiliem esse cliente no dia a dia também. Eu imagino que os clientes tenham adorado essa possibilidade de estar mais próximos de vocês, no ambiente Sim. de vocês, com todas essas possibilidades. Com certeza, né? Com certeza. Quero falar um pouquinho de tendências aqui, aproveitando a presença da Amanda da Brasilata. Dá para falar de tendências para o mercado sobre embalagens metálicas, Amanda? Sim, com certeza. Acho que e aí embalagem metálica e embalagem para os químicos acaba entrando nesse grande rol de embalagens, quando a gente fala de embalagens, né, que vem ganhando muito protagonismo. Então, acho que nos últimos anos a gente viu a embalagem, antes ela só protegia o produto. E hoje as marcas e as empresas perceberam o valor que a embalagem tem. É difícil o consumidor desassociar a embalagem do produto, né? A embalagem faz parte do produto. Então, acho que a tendência é essa desse protagonismo que a embalagem vem ganhando nos últimos anos e vai continuar ganhando, porque ela é parte do produto. E quanto mais recursos a gente puder colocar ali, melhor vai ser essa experiência quando o consumidor estiver manuseando aquele produto, né? E aí eu emendo com uma outra tendência, que são as embalagens inteligentes. Então, que recursos a gente pode colocar nessa embalagem, né? Eu consigo, então,
Se eu tenho um QR Code único, por exemplo, eu consigo ver quando essa embalagem está sendo consumida, em que região, em que momento, em que dia da semana, para conseguir, então, conhecer melhor esse consumidor, né? Então, a embalagem inteligente, que é uma tendência, ela possibilita, na verdade, essa aproximação, esse conhecimento com o consumidor, que sem dúvida é uma tendência, né? Então, a gente hoje em dia é muito bombardeado, né, de informação, de produto. Então, quanto mais a gente conhecer a necessidade do nosso cliente, melhor vai ser, porque a gente vai entregar uma experiência personalizada para ele, um produto personalizado. Então, eu estaria essas duas tendências aí, desse protagonismo da embalagem inteligente, e da sustentabilidade, né? A gente já falou bastante disso, mas acho que a economia circular, pensando nesse pilar de sustentabilidade, é também uma tendência que vem ganhando muita relevância e vai continuar ganhando, porque a gente precisa, né, ter embalagens que sejam mais reaproveitadas, fechar esse circuito todo da economia para que a fonte seja renovável, e assim a gente proporcione um meio ambiente, um mundo melhor aí, a gente consiga, os produtos consigam ser sempre sustentáveis. Perfeito. E as expectativas para 2025, Amanda, para o nosso mercado de tintas e também para o setor de embalagens metálicas, na sua opinião, quais são os principais desafios a serem enfrentados ainda nesse ano? Esse ano é um ano desafiador, frente a toda a economia que a gente vive, né? Não só para o nosso segmento, mas para diversos segmentos é um ano desafiador. A gente vinha de uma expectativa ano passado, o segmento de embalagens metálicas para a indústria química, tintas especificamente, de um crescimento de 6%. Esse ano a expectativa é de 2% de crescimento, então um crescimento mais moderado. E o segundo semestre é sempre um semestre muito sazonal, né? A sazonalidade acontece no segundo semestre, mas esse ano a gente deve ter um segundo semestre mais tranquilo, menos acelerado do que os anos anteriores. Então é um ano, não só para nós, né, mas para todo o segmento, é um ano de desafio no segundo semestre, onde a gente vai buscar ser cada vez mais competitivo, ser funcional nos processos, na operação, para que a gente consiga entregar o que o mercado precisa, na medida certa, né, porque esse crescimento acelerado não vem como anos anteriores. E quando nós olhamos para os próximos anos, 2026 para frente, quais são os planos da Brasilata? Olha, a Brasilata segue se reinventando, né? Então a gente vai se prolongar aí nos 70 anos, né? E sempre com essa cultura de inovação. Então a gente continua muito forte com esse viés de inovação, de transformação, né? Seja no portfólio, seja em processos. Então acho que o nosso grande lema assim, para os próximos 5 anos é continuar tendo um portfólio competitivo e atraente para os nossos clientes, e ter o processo como um todo de forma competitiva, né, para a gente conseguir atender cada vez melhor os nossos clientes e sempre com esse diferencial de atendimento que é tanto valorizado por nós. E como é que a Brasilata enxerga o Abrafat Show? Por que é um evento importante para vocês? Olha, para nós, hoje o nosso principal segmento é o segmento químico de tintas, então a gente atende também outros segmentos, mas a grande parte do nosso volume ainda está aqui. Então, para a gente é muito importante estar neste congresso e estar na feira como um todo, porque é o principal evento do setor que acontece a cada 2 anos, né? Então, os nossos clientes estão todos aqui, porque a cadeia toda de tinta dos fabricantes, do fornecimento de insumos para tinta está aqui, então todos os nossos clientes estão aqui. Então, para a gente, sem dúvida, é o evento mais importante que acontece a cada 2 anos. E você citou o congresso que traz temas a cada edição super relevantes, né? Você enxerga que esses temas também são importantes, colaboram para a cadeia toda? Sem dúvida, eu acho que é um paralelo que acontece aqui, né, na feira, tem toda a parte de relacionamento, de negociação dos clientes, mas no congresso tem a parte técnica, que vai falar do desenvolvimento, da inovação, né, então é um paralelo muito importante que acontece e o congresso, sem dúvida, traz os temas técnicos que são tendência, que vem acontecendo nos últimos anos, e essa parceria aí de desenvolvimento tanto dos fabricantes quanto dos clientes. Perfeito, Amanda, quero agradecer imensamente sua presença aqui no AbraCast. Foi uma delícia esse bate-papo, conhecer um pouco mais dessa gigante que é a Brasilata. Sim. Muito obrigado e muito sucesso a vocês. Obrigada, João, para vocês também. Muito obrigado. Obrigada. Esse foi o AbraCast com a Brasilata. Continue nos acompanhando do nosso estúdio aqui direto do Abrafat Show 2025. Até o nosso próximo encontro.